Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É difícil não te ver, impossível te esquecer. Os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver, no teu jeito de andar, de servir e de amar. Eu te amo, vovó, teu tempero, o teu cheiro nunca esquecerei. Eu te amo, vovó, abrigo verdadeiro em ti encontrei. Eu te amo, vovó, meu desejo é contigo sempre estar. Eu te amo, vovó, vou pedir pra Jesus não deixar o tempo passar, só pra em teus braços eu me aconchegar.
Eu gostaria que aqueles que podem, tomem seus assentos, por favor. Boa tarde a todos que estão conosco aqui nessa tarde, neste momento tão especial, esse momento tão rico e emocionante na vida do Pedro e da Júlia, dois jovens, duas pessoas que de livre e espontânea vontade resolveram se unir e formar uma família. Isto é a prova de que a família ela é indestrutível, né? Isso é a prova de que a família é um projeto de Deus. Família, ela é uma instituição, né? Não como as demais instituições, porque é uma instituição criada por Deus e ela não é passível de falência, né? Está aqui o Pedro e a Júlia dando sequência ao projeto de Deus que foi feito lá no Jardim do Éden. E assim vai ser, né, para sempre. Vocês estão tranquilos, estão calmos. Baseado no versículo de número 13, né, do capítulo de número 13 de Coríntios, que vocês escolheram para fazer parte do tema, né, do convite que vocês distribuíram a todos os convidados que aqui estão. Eu gostaria de ler para vocês não somente o versículo, mas todo o capítulo, porque não há capítulo na Bíblia mais propício, né, para a ocasião nessa noite, nessa tarde, né? Melhor dizendo, me desculpa. Mas então nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, e ainda que eu falasse a língua dos homens, e eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ele não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Olha, nesse texto nós podemos perceber o motivo pelo qual o apóstolo Paulo, ele dedicou um capítulo inteiro para tratar de um assunto tão importante como esse, que é o amor. E para a gente mergulhar nesse tema de uma forma breve, nós precisamos entender que mesmo tendo escrito um capítulo inteiro sobre o amor, no final das contas, Paulo chega à conclusão de que o amor ele é indefinível.
E mais do que ser indefinível, ele é completamente incompreensível. Nós não conseguimos explicar por que nós amamos, por que nós escolhemos amar determinadas pessoas na nossa vida. Nós simplesmente amamos. Simplesmente nós amamos. Mesmo nós conhecendo os seus defeitos ou observando as suas qualidades, nós amamos. Nós escolhemos amar essas pessoas. E eu acredito, Pedro, que você, da mesma forma, Júlia, no dia em que vocês se conheceram, não foi um amor à primeira vista. Não foi. Porque amor à primeira vista, ele não existe. Amor à primeira vista é conto de fadas. Mas vocês decidiram se amar. E pelo fato de vocês decidirem se amar, vocês resolveram construir este amor, a ponto de vocês estarem aqui hoje, já com a base sólida deste amor. Não é verdade? Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês um detalhe que passa bem desapercebido na leitura desse texto, que o versículo número 8, ele traz uma afirmação muito forte, uma afirmação poderosa, que a Bíblia diz que o amor ele jamais acaba. Em outras traduções, a Bíblia diz que o amor ele nunca falha. Mas por que este amor ele nunca falha? Ao longo da construção deste texto, o apóstolo Paulo ele reforça essa ideia, mostrando que quando duas pessoas escolhem de livre e espontânea vontade unir as suas vidas e construir uma família, este amor ele nunca acaba, esse laço ele é eterno. É impossível acabar. É impossível. Mas por que esse amor ele nunca tem fim? Por que esse amor ele é uma construção? Nós escolhemos amar, nós escolhemos pessoas que vamos amar ao longo da nossa vida. Só que esse amor, ele passa por fases e por altos e baixos. É justamente nessas fases que nós precisamos aprender a conviver com essas fases, a vivê-las. O amor é a base que sustenta tudo isso, né? O amor, o verdadeiro amor, é ele que pode enfrentar qualquer desafio ao longo da nossa vida. E ele jamais falha. Por isso que a Bíblia diz que o amor ele não falha, ele não acaba. Ao longo da vida de vocês, vocês vão passar por momentos difíceis. Vocês vão ter momentos em que vocês vão olhar um para o outro e falar assim, está difícil, não está fácil. Mas o amor que você sente um pelo outro, ele é a base de tudo. E é ele que nos fortalece para a gente vencer esses desafios. É por isso que a gente, muitas das vezes, a gente usa um exemplo de uma planta que precisa ser regada ao longo do tempo, porque se a gente não regar a planta, ela vai morrer. E o amor também ele é mais ou menos dessa forma. A gente precisa tratar o amor de uma forma que ele vai crescendo e ele vai se fortificando. E esse crescimento ele funciona mais ou menos dessa forma. Cuidando um do outro, regando aquele amor que foi plantado, esse amor que vai crescer e que vai se estabelecer ao longo da vida. Não é verdade? E para que esse amor seja infinito, nós precisamos entender uma verdade essencial. O outro, ele não é perfeito. O texto bíblico, ele nos lembra que o apóstolo Paulo diz que em parte nós conhecemos e em parte também profetizamos. Ou seja, na compreensão e a capacidade são limitadas. Elas são limitadas. A perfeição, ela só virá na eternidade. Na eternidade virá essa perfeição. O grande erro dos relacionamentos atuais é justamente exigir do outro uma perfeição que ele não pode ter. Cada pessoa carrega as suas limitações, né, que são fruto das suas vivências, da sua estrutura. O amor verdadeiro, ele surge quando deixamos de cobrar a perfeição e passamos a aceitar o outro em seu processo de crescimento. Assim como nós também estamos em constante desenvolvimento. Vai ter dias na sua vida, Pedro, ou na vida da Júlia, que vocês vão levantar indispostos, não é verdade? Por causa do dia em que vocês tiveram que passar, o dia que vocês viveram, do trabalho, seja lá do que for. E esse momento é um momento crucial na nossa vida, em que nós devemos entender que o outro ele não é perfeito. O outro ele tem as suas limitações, mas o amor ele supera todas essas coisas, né? Ao longo da vida, ao longo do tempo em que vocês vão construindo este amor, vocês vão perceber que o amor ele vai ficando cada vez mais sólido, cada vez mais forte. E não vai ter mais nada ao longo da vida de vocês que vai interferir num relacionamento onde o amor ele foi construído.
E o amor é que faz com que a gente olhe para os defeitos dos outros, mas saiba que as qualidades cobrem tudo isso, né? Nós precisamos olhar para as qualidades, né? Os defeitos, todos nós temos defeitos, todos nós passamos por momentos difíceis na vida e nós não somos perfeitos. Como eu disse anteriormente, a perfeição só virá na eternidade, né? Então nós precisamos olhar para as qualidades, né, que são apresentadas para nós desde o dia que vocês se conheceram. Não é verdade? No dia que vocês se conheceram, vocês olharam para o outro, só viram qualidades, só viram beleza, né? Então, que seja assim para sempre. Mas nós precisamos compreender que no relacionamento o amor ele é perfeito, mas a pessoa ela não é perfeita porque somos humanos e o humano tem as suas imperfeições. E isso mostra com certeza absoluta, Pedro, que você precisa olhar para a Júlia e saber que ela não é perfeita. Semelhantemente, Júlia, você também precisa olhar para o Pedro e saber que ele não é perfeito. Vocês têm histórias de vida completamente diferentes. Vocês foram criados em lares diferentes. Mas mesmo assim, vocês decidiram se unir e formar uma família. Precisa olhar um para o outro e saber que vocês são perfeitos. Vocês não são perfeitos, mas o amor ele é perfeito. E é justamente nessa imperfeição que o verdadeiro amor se prova. Quando amamos, não apesar das falhas, mas junto com elas. Vocês vieram de famílias diferentes, né? Mas eu, pelo pouco tempo que eu conheço a Júlia, eu sei que ela tem uma família conservadora, é uma família que trouxe ela até o altar, não é verdade? E o Pedro, né, a gente já se conhece há mais tempo, né, Pedro? E eu sei o quanto você se espelhou na sua família, assim como a Júlia também, para poder estar aqui hoje. Porque se vocês não tivessem um exemplo, talvez vocês não estariam aqui hoje, né? Então vocês têm exemplo, a Júlia tem um exemplo dentro da casa dela, você tem um exemplo dentro da sua casa, e é por isso que você, né, e a Júlia resolveram se unir e formar essa família, né, também ter a família de vocês. O texto também vai nos dizer no versículo número 11, da seguinte forma: enquanto eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. O Paulo, ele quer dizer que o amor ele passa por estágios de amadurecimento. O amor ele nunca acaba, mas ele cresce e ele se transforma. E quando vocês dois, Pedro e Júlia, buscam juntos essa maturidade, vão existir momentos em que vocês vão errar, sim, porque vocês estão num processo constante de crescimento, de amadurecimento. E esses altos e baixos que a vida traz, elas não são para afastar vocês, mas para amadurecer. Os momentos difíceis, eles servem para nos unir mais e nos fortalecer ainda mais o amor de vocês. Os momentos difíceis, como eu disse anteriormente, eles vão criando uma certa raiz tão forte no relacionamento, que vai chegar um momento da vida de vocês que nada mais vai abalar vocês, que nada mais vai impedir o crescimento deste amor de vocês. Esses altos e baixos, eles são para fortalecer, para que vocês cresçam, né, e para que vocês enfrentam as mudanças e aprendam com os erros e se tornam cada dia mais forte nesse amor que foi construído e está sendo estabelecido. Nós sabemos que o amor, Pedro e Júlia, ou melhor, que o casamento, né, ele é lindo, a cerimônia é a coisa mais linda, né? Vocês olharem para trás aqui agora, vocês vão observar quantas pessoas estão aqui, tantas pessoas lindas, bonitas, para presenciar esse momento tão importante. Dá uma olhada, pode olhar para trás e observar que são pessoas que hoje deixaram seus afazeres, né? Deixaram as suas prioridades para estar aqui prestigiando vocês. É uma cerimônia, coisa linda, é maravilhosa. Mas entenda uma coisa, que ao longo da caminhada de vocês, essa beleza toda vai ficar na fotografia, vai ficar na memória de vocês, mas vocês vão começar uma caminhada agora a sós, né? Juntos, e eu creio que
Deus tem algo de muito especial para a vida de vocês, muito especial. Eu queria ir caminhando para o final. Nós vamos ter uma cerimônia breve, né? É uma cerimônia breve, porque eu creio que estão todos nervosos, todos já, né, se preparando já para o fim da cerimônia. Mas caminhando para o final, eu queria dizer para você, Pedro e Júlia, que Deus tem um projeto muito grande na vida de vocês. Tudo que vocês conquistarem, né, ao longo da vida, seja os diplomas, os títulos, os status, eles são importantes. Sim, com certeza são importantes. Porém, o que sustenta tudo isso e o que é mais forte de todas as coisas é o amor que vocês sentem um pelo outro, né? Entenda, Pedro, que se a Júlia ela alcançar um patamar na vida dela, ou se você, né, também alcançar algo de muito importante na vida, a conquista é de vocês dois juntos. Conquista é de vocês dois, não é de um só. Porque a Bíblia diz assim, né? Se tornaram uma só carne. A Bíblia diz: deixará o homem o pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então toda conquista de hoje em diante é de vocês dois. E vocês vão conquistar muitas coisas ao longo da vida. Vocês vão conquistar. Vocês vão conquistar, porque Deus tem preparado coisas grandes e tremendas na vida de vocês. Eu quero deixar para você, Pedro, e para você, Júlia, uma recomendação bíblica. Eu vou deixar para a Júlia primeiro, que eu acho que para ela é mais fácil. Depois eu passo a sua, Pedro. O Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 22, Pedro, ou Júlia. A Bíblia diz assim: e vós, mulheres, amai os vossos maridos, respeitai-lhes. A Bíblia diz assim, né? E vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, como no Senhor. Assim como você é submissa ao Senhor, que você seja submissa ao Pedro ao longo da vida. Outras traduções diz: sujeitai-vos aos vossos maridos como no Senhor. E essa submissão é uma submissão que na realidade muitos veem por um lado difícil para a mulher, né, ser submissa ao homem. Mas essa submissão a gente poderia até mesmo fazer uma comparação, como Pedro estivesse na direção de um veículo e você sentar do lado, não atrás, Júlia, é do lado, e você ajudar ele a chegar no destino certo. Qual mulher que não gosta, né, de dar um palpite, de falar: cuidado com o quebra-mola, cuidado com a placa. Você viu a pessoa atravessando sua frente. Alguns homens até não gostam, né? Mas isto é porque a mulher quer que a família chegue no destino com segurança, com paz, né? Chega no destino da forma que eles projetaram chegar. Então a mulher submissa é aquela mulher que está do lado do marido, ajudando ele a crescer, ajudando ele a chegar no destino correto, né? E o Pedro sempre na direção. A sua tarefa é um pouco mais difícil, Pedro, porque a Bíblia diz, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, ou melhor, no versículo 25, a Bíblia diz assim: e vós, maridos, amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então você deve amar a Júlia exatamente como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a Bíblia diz que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou-se da sua glória e se fez em forma de homens e homens de dores. Então Jesus sofreu pela igreja, que você também possa sofrer para dar uma vida para Júlia, uma vida de amor, de carinho, né? Uma vida na qual ela vai seguir sempre do seu lado, alegre e feliz. Nós vamos para a troca das alianças, chamar as alianças.
mesmo jeito. Isso é perfeito. O seu olhar me cobre exatamente igual a primeira vez, do mesmo jeito. Isso é perfeito. Meu coração dispara só de ouvir você bater na porta. Tem novidade, tem surpresa, tanto amor, beleza, simplesmente você. Se tem amor, não tem hora pra acabar. Se tem amor, não tem data de validade. O amor não pesa, não machuca, paciente ele espera. Esteja onde for, ele vai te acompanhar. Nós vamos fazer uma oração. Vamos apresentar ao Senhor essas alianças. É o símbolo, né, de um amor eterno, é um metal, mas ela simboliza, né, um amor que não tem fim. Vamos orar, vamos consagrar a Deus essas alianças neste momento, sabendo que Deus, Ele fará coisas grandes e maravilhosas através dessas alianças. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós nos unimos aqui nesta noite, Pai, para celebrar esta união, este casamento, e nós apresentamos a Ti essas alianças, símbolo de um casamento que não tem fim, símbolo de um amor, meu Pai, que não tem fim. Que a graça e a misericórdia e o amor do Senhor seja sobre a vida da Júlia e do Pedro, através dessas alianças, em nome de Jesus. Pedro, pode pegar a sua aliança. Você vai repetir comigo. Júlia, com esta aliança, eu selo diante de Deus e das testemunhas o meu compromisso de te amar, de honrar e de respeitar em todos os dias da nossa vida. Pedro, com esta aliança, eu selo diante de Deus e das testemunhas o meu compromisso de te amar, te honrar e te respeitar todos os dias da nossa vida. Nós temos agora os votos, né? No coração de cada um. Eu quero deixar com Pedro fazer os votos para a Júlia neste momento. Confesso que fiquei durante algum tempo pensando no que transmitiria nessas palavras. Que versos de amor eu poderia dizer a quem transformou a minha vida em suave poesia? E foi nessa reflexão que eu decidi começar pelo princípio. Eu não poderia falar de outra coisa hoje, senão o puro e simples amor. O dicionário define o amor como um sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição. A Bíblia nos ensina as virtudes desse sentimento, a bondade, a paciência, e que ele precede de Deus. Mas muitas vezes nós navegamos pela vida
sem entender esse sentimento ou experimentá-lo. Desde cedo, ainda na infância, quando somos apresentados ao amor, nós o idealizamos, imaginamos um sentimento perfeito, mesmo sem saber exatamente do que precisamos. Hoje, Júlia, olhando nos seus olhos, nesse dia tão lindo, cercado por pessoas tão especiais, eu posso dizer com absoluta certeza: você me ensinou o amor que eu precisava. Você trouxe para minha vida o amor segundo escreveu Paulo. E esse amor para mim só poderia vir de você. Você me mostrou que o amor verdadeiro é leve, é sinônimo de paz, como um mar calmo em um dia sereno, refletindo um horizonte infinito, sem tempestades, sem ondas bravas, apenas a certeza de um entendimento mútuo, de um abraço que acolhe depois de um dia difícil, de mãos que se encontram sem pressa, de conversas que fluem sem medo, de risadas que surgem sem motivo, de momentos simples que se tornam inesquecíveis. Um amor bondoso, sem inveja, sem ódio, um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. A cada dia ao seu lado eu aprendi mais sobre esse amor. E aprendi também a amar cada detalhe em você. Amar seu sorriso espontâneo e sincero, mas também o seu jeito intenso de sentir tudo. Você, com o seu turbilhão de emoções, me fizeram enxergar uma parte diferente de mim. E o seu afeto me ensinou a ser mais sensível, a ser mais empático. Também aprendi a amar seu jeito carinhoso de me tratar e a atenção que dá a cada palavra minha. Amar a bondade abundante que há no seu coração e a como se preocupa com todos. Amar como você valoriza a sua família e também como fez da minha a sua família também. E eu sei que em algum momento, talvez até amanhã, você vai me olhar com aquele sorriso curioso e perguntar de novo: mas por que você me ama? E a verdade é que não existe uma única razão, Júlia. Eu te amo por tudo que você é e por tudo que eu sou quando estou com você. Nosso caminho até aqui não foi fácil. Desafios se colocaram no nosso caminho, mas amadurecemos juntos, crescemos juntos e nos fortalecemos juntos. E o que mais me orgulha é que sempre fomos certeza. A certeza de que eu amaria você por toda a minha vida, desde o momento que vi seu sorriso pela primeira vez. E a certeza hoje que não desejaria passar um segundo sequer dessa vida sem você. Porque o dom da vida que Deus, em sua infinita sabedoria, nos concedeu é inexplicável. Mas a possibilidade de te amar nesta mesma vida é única e imensurável. Por isso hoje, eu não poderia prometer outra coisa senão ser digno desse amor. Eu prometo te amar com a mesma intensidade e entrega que sempre me ofereceu. Prometo te cuidar nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Prometo ser seu abrigo quando o mundo pesar, sua companhia nas horas felizes e o amigo que te fará rir quando seu coração estiver inquieto. Prometo construir ao seu lado uma vida de diálogo, de respeito e de sonhos compartilhados. Prometo te escolher todos os dias. Porque te amar, Júlia, é a decisão mais bonita que eu tomei na vida. E que nossa vida sempre prevaleçam a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, o amor. Acho que você deixou mais difícil pra mim agora, mas como é que eu vou deixar? Meu bem, há séculos atrás andou sobre a terra um homem. E não posso olhar para um girassol, um topo do mundo ou você sem pensar nele. Esse homem era Jesus, que com tamanha graça nos ensinou sobre o amor, amar e ser amado. Algo que conversamos tantas vezes em nossas infinitas conversas. Conversas essas que me permitiram conhecê-lo tão bem. Pedro, para mim, você é a síntese mais perfeita de amor. É como aquelas frases bonitas que destacamos em livros ou dedicamos a alguém,
Você é o sol após a tempestade, um oásis em meio ao deserto quente, uma paisagem bonita de se admirar. Ao longo do nosso tempo juntos, mas principalmente de noivado, entendi que o casamento não é sobre ser a pessoa certa, mas se tornar. Pegar cada experiência e aprender com ela. É saber que o casamento é uma escolha a ser vivida todos os dias. Escolha essa que terei a maior felicidade em fazer, conscientemente, incansavelmente e eternamente. Hoje, vivendo mais um de nossos sonhos juntos, diante de Deus e nossas famílias, aceito-lhe como meu marido. Prometo aconselhar, edificar, perdoar e ter a fé de fazê-lo feliz, tanto quanto eu sou ao seu lado. Sempre quis encontrar um amor dos livros de romance que li em toda a minha vida, mas muito mais um amor que Cristo preparou com tanto cuidado para mim. Eu amo seus ataques de beijos e abraços, eu amo sua capacidade de racionalizar tudo aquilo que para mim é tão emocional. Eu amo sua boa vontade para ajudar a todos à sua volta, sua inteligência, honestidade e caráter. Mas, principalmente, amo ser amada por você e como você faz isso. Apenas peço a Deus que nos ajude a formar um lar abençoado e cheio desse amor que já é tão presente e que nunca há de se esgotar. Eu gostaria, nesse momento, de convidar os pais, da noiva, os pais do noivo, para estar juntamente conosco aqui na frente, para a gente poder estar orando, em favor desse casal. Vamos unir as nossas orações em favor do Pedro e da Júlia. Nós vamos impor as nossas mãos sobre eles, vamos levantar as nossas mãos sobre eles e abençoar, este casamento para todos sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e bendizemos o nome do Senhor pela vida do Pedro, pela vida da Júlia. Ó Deus, por esse enlace matrimonial. Ó Deus, por esse desejo do Pedro e da Júlia de construir uma família. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre a vida deste casal, meu Pai, trazendo prosperidade espiritual, trazendo prosperidade material e, acima de tudo, que a presença do Espírito Santo seja sobre a vida deles, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Agora aqui diante de todos aqui presentes, eu os declaro, marido e mulher. Podem se beijar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês para todos sempre. Amém.